dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Tá no ar mais um episódio do Podcast comigo, Flávia Andréa Vidor. E comigo, Maurício Preto, nessa nobre parceria, assunto para despertar a consciência das pessoas, aqui no Podcast, que está no TikTok, que está no Instagram, @podcast30, no YouTube, como vocês podem curtir, no Spotify também. Lembrando, no YouTube, sempre vai lá, te inscreve, fortalece o canal, fortalece a nossa comunidade Podcast, te inscreve e ativa o sininho. E é claro, comenta com certeza, porque aí a gente fica cada vez mais bem ranqueado no YouTube para entregar esse conteúdo maravilhoso para o maior número de pessoas. Lembrando que o podcast tem um oferecimento de Instituto de Terapia Zen Vitalia, harmonizando a vida com cursos, workshops, palestras, vivências, atendimentos e uma loja por uma vida mais leve, com bem-estar e autoconhecimento. O WhatsApp é o 54-99188-2524. E combustível para te levar para todos os lugares você encontra no B7, na rua Irmazago 958, em Caxias do Sul. Primeiramente, quero agradecer imensamente ao Fábio Pisamilho, né? Ele que é presidente do Juventude, a galera conhece, né? Quem é jaconeiro, mas também ele é presidente do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, que já trouxe esse nosso convidado para uma palestra, né, do congresso que rola anualmente chamado Ciapometria. Pois bem, eu vou fazer um breve resumo para apresentar esse nosso convidado, né, que tem um currículo extenso, é um queridão, médico oncologista, mastologista, cirurgião geral e também palestrante espírita, estudioso de ectoplasmia, materialização dos espíritos, médium e autor de 9 livros, sendo que o 10º livro já chegou. É isso mesmo. Hoje no podcast recebemos Paulo César Fructuoso. Seja bem-vindo, meu querido. Bem-vindo! Por favor, não me emocionem, senão eu entro em taquicardia e não consigo falar nada. Muito grato, muito honrado pelo convite de aqui estar com vocês. Estou à disposição, que eu possa preencher as expectativas. Evidentemente, não estou sozinho. Amigos espíritos estão aqui comigo, principalmente médicos, e provavelmente eles vão me intuir nas perguntas que vocês me farão. Agora, eu só queria lembrar alguma coisa para vocês. Há algumas perguntas que me são feitas, se eu soubesse a resposta, estaria encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra, tá bem? Mas estou aqui com vocês. Perfeito. Tá ótimo. A gente recebeu algumas perguntas quando a gente comentou que a gente ia conversar, né, com o senhor Paulinho. Ele falou que a gente pode chamar ele de Paulinho, né? Pode ser. Algumas pessoas nos enviaram perguntas. Eu vou lançar a primeira pergunta. No plano espiritual, os seres superiores inserem o novo aqui no planeta Terra de forma gradual, a fim de ser melhor compreendido e praticado. Mesmo assim, estamos sujeitos a incompreensões e, por vezes, dissimulações. A materialização se faz necessária para que, enxergando, nós possamos acreditar? E ainda, William Crookes, através de Kate King e Florence, provou que a materialização é real. O estudo tem perto de 150 anos. Por que a ciência não reconhece o estudo? Primeiro, o início da sua pergunta, eu vou lembrar o seguinte. A incompreensão é uma coisa natural dentro do planeta que nós habitamos. Todos os grandes, assim, colaboradores, impulsionadores da ciência enfrentaram muitos desafios. Então, é natural que isso também esteja acontecendo na atualidade com aqueles que se dedicam à pesquisa desses fenômenos eu chamo de teletransporte e materialização de espíritos. Por que eu chamo de teletransporte? Porque eu acho que quando chegar no momento da minha desencarnação, haverá uma separação entre dois componentes, esse físico que aqui ficará, e que os átomos e as moléculas entrarão na confecção de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente espiritual, energético, vital, transmissor da vida a este corpo e imortal, que ingressa no universo paralelo a esse. Então eu acho que
os fenômenos de materializações estão associados a um teletransporte entre universos. Agora, o problema com a ciência está no seguinte: nós estamos na fase do empirismo, sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. São fenômenos que ainda não podem ser repetidos em ambiente laboratorial. E também a manipulação de energia é tremenda. Qual é a energia existente nos seus corpos materiais? Não estou nem falando das energias espirituais. Vocês têm em cada corpo de vocês aí 7 octilhões de átomos. Vai medir a energia existente em 7 octilhões de átomos. Então, nós estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. Agora, qual é o problema disso? Isso sempre aconteceu em toda a história na ciência. Como é que o Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Pela observação. Nem microscópio tinham. Então, nós estamos na fase do empirismo. Agora, essa pergunta que vocês estão fazendo é de uma importância magistral. Sabe por quê? Porque se não houvesse materialização de espírito, não existiria o cristianismo. Como é que pode alguém ser submetida a tamanha flagelação, ter o seu corpo recolhido da cruz, colocado numa gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e depois reaparecer com seu corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Agora, eu fui obrigado a acreditar que o que aconteceu com Jesus foi a materialização do seu espírito durante 40 dias. Amigos, essa é a mais importante passagem evangélica, é essa. Se ele não tivesse reaparecido no 3º dia, praticamente tudo que ele pregou e ensinou teria ido para o túmulo junto com ele. Então, aí está a demonstração da importância de tal fenomenologia. Não pode ainda ser repetida, mas não quer dizer que não deixe de existir. Agora, se coloca na minha situação, vendo isso acontecer durante 40 anos. Se coloca na minha situação, conversando com médicos desencarnados, teletransportados e materializados, e que com eles confabulando e recebendo informações da medicina que me aguarda, ultra evoluída a que nós médicos encarnados executamos hoje. Então, tamanha foi o esmagamento de informações que foram colocadas nos meus ombros, que eu me senti na obrigação de colocar isso em público a todos os interessados. A classe a que eu pertenço, onde 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. Agora, eu tenho uma outra meta, um outro objetivo, um outro alvo. Os jovens, uma evolução da inteligência mais rápida do que a minha. Eu trabalho em 2 faculdades, dou aula em 2 faculdades. E trabalho, sabe com quem? Residente de cirurgia. O primeiro fenômeno, a primeira cirurgia, tem alguma coisa aberta aí? Não. A primeira cirurgia que eu fiz, minimamente invasiva, eu demorei 5 horas. Os meus residentes no Hospital Universitário Pedro Ernesto fazem em 15, 20 minutos. Caramba. Então, lógico que iriam muito mais à frente do que eu fui. Muito mais à frente do que eu fui. Perfeito. E já falando sobre Jesus, né? Como o doutor falou, Jesus em suas curas sempre indagava ao doente: o que queres tu? Ou seja, queres ser curado? A cura vem somente para quem quer. E aproveitamos para acrescentar: o filósofo estoico Sêneca disse: é parte da cura o desejo de ser curado. A frase de Sêneca serve como um lembrete de que a cura não é apenas uma questão de fatores externos, mas também de um estado mental e emocional propício à recuperação. Ao cultivarmos o desejo de ser curados, abrimos espaço para ação transformadora e nos aproximamos do bem-estar físico, mental e espiritual, doutor Paulo. O senhor acha que as pessoas querem ser curadas? Elas querem ser curadas? Como é isso? Nós temos que lembrar, todo mundo quer ser curado, mas nós temos que lembrar que muitas vezes a doença funciona como um remédio. Imagine que se eu fosse um serial killer e fosse acometido por uma tumoração na minha medula que me deixasse paraplégico. Eu ia continuar sendo serial killer? Não.
Olha, uma das passagens pela vida de Jesus está relacionada à cura de 3 enfermos graves que ele curou. A alegria no ambiente estava indescritível. Dos pacientes que ele curou, das famílias, dos seus discípulos. Mas Jesus ficava cabisbaixo, pensativo, e isso levantou, assim, a estranheza de João. João se aproximou dele e disse: Mestre, estamos todos felizes com as curas que o Senhor providenciou. Por que o Senhor está tão pensativo, tão calado? E aí ele respondeu: João, eu estou preocupado com esses 3 enfermos, porque eles podem vir a cometer os mesmos equívocos que cometiam antes de ficarem enfermos. Então, às vezes, a doença funciona como um freio na nossa conduta. Agora, todos os enfermos que foram curados por Jesus, e ele também, desencarnaram. Então, nós somos peixes fora d'água. Esse não é o nosso habitat. Percebam que, para todo lado que nós nos voltamos, nós vemos alguma forma de sofrimento. O próprio Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então, nós estamos indo para outro meio ambiente, onde continuaremos vivos, continuaremos evoluindo, continuaremos aprendendo, continuaremos trabalhando, continuaremos ajudando os nossos próximos. Então, eu me considero, e considero vocês dois, e todos que estão nos assistindo agora, como pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. E até onde eu percebo, a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Porque as religiões nos levaram até a fronteira da morte. Elas estão nos dando uma conduta assistida de bom comportamento. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo prestar falso testemunho. E, de alguma forma, me convenceram que continuarei vivo quando atravessar a fronteira natural da desencarnação. Mais nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Necessitarei de algum alimento? Não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Criança continua crescendo? E rejuvenesce? Paralítico volta a andar? Cego volta a enxergar? Eu não sei nada. Então agora está na mão da ciência, se aproximando das religiões e comprovando que o que as religiões pregam é verdade. E aí nós atingimos a fase da fé raciocinada. Acreditamos porque sabemos que é assim, e não porque um ente querido, nosso pai e a nossa mãe, nos disseram que é assim. Não porque algum líder religioso nos diz que é assim. Nós acreditamos porque sabemos que é assim. Então, agora está na mão da ciência. E nós estamos caminhando nessa direção. O senhor diz que não acredita em milagres, né? Nunca. E eu fico pensando em tudo que o senhor já viu acontecer na sua vida. O senhor comprova cientificamente? Eu lembrei agora como é que foi o Charles Darwin e o Mendel. Sim, certo. Cara, você não imagina a tortura que é a curiosidade científica dentro desse amigo que vocês estão vendo aqui. Eu quero entender como acontece. Como é possível a energia manipulada na materialização de um espírito corresponde a uma bomba de hidrogênio. E essa bomba de hidrogênio corresponde a centenas de bombas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Como é possível, em questão de segundos, comandar tamanha quantidade de energia? Muito bem, então a entidade se materializa. Uma bomba de hidrogênio. Para se desmaterializar, precisa da mesma energia. 2 bombas de hidrogênio. Ao longo de 40 anos, eu vi, em questão de segundos, uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. Essa segunda também se desmaterializa. 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar nisso? E como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Olha, não tem saída.
eu me coloco na posição dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, e que venham aqueles mais inteligentes, mais preparados, e que levem as minhas observações para frente. Eu coloco hipóteses, tentativas de explicação, mas não posso garantir corretas. Agora eu não tenho mais preocupação com isso, não. Eu sou imortal. Como é que vai estar o conhecimento de vocês dois daqui a 100 mil anos, hein? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Sabe o que vai acontecer com vocês? Ou com todos que estão nos assistindo e comigo? Nós vamos acumular cada vez mais conhecimento científico e tecnológico, embasados em sabedoria e amor, e vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos poder cada vez melhor praticar o bem ao próximo e à natureza do planeta que nós habitamos, que está sendo destruída. Totalmente. É isso. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta, eu acho que fecha muito bem, né, com a vinda desses novos espíritos, por assim se dizer, que estão encarnando na Terra, né? Como podemos auxiliar os espíritos que estão chegando a esta dimensão a se manterem comprometidos com o seu plano reencarnatório, Dr. Paulo César Fructuoso? Bem, eu vou te dizer uma conduta pessoal. Eu tenho um modelo e um guia chamado Jesus. Então, eu sempre me indago. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? O que ele falaria? O que ele pensaria? Eu, amanhã, quando eu for para o trabalho, eu estou com uma bala dentro do meu carro. Vou abrir o plástico e vou chupar a bala. O que eu vou fazer com o plástico? Eu vou abrir a janela e vou jogar fora? Não, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, era isso que ele faria? Então, a mudança de degrau do nosso planeta começa dentro de nós. Começa dentro de nós. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que falamos e até com aquilo que pensamos. Dr. Paulo César, o senhor, diante dessa conduta, se considera uma pessoa perfeita? Absolutamente não. Ninguém conhece vocês melhor do que vocês. E ninguém me conhece melhor do que eu. Até onde eu estou percebendo, é a primeira encarnação que eu consigo levantar a fronte. Ainda bem que eu não me lembro do que fiz, hein? Senão não teria condições emocionais para ser médico, não. E o senhor nem quer, né? Cirurgião. O senhor já disse que nem quer saber. Não, eu vou, na hora que eu tiver em condições, mesmo quando passar por outro lado, a minha memória vai até um determinado limite. Eles vão me avaliar até onde ele vai poder lembrar do que fez. Durante 50 anos, o principal médium vidente do Lar de Frei Luís foi meu pai. Além de médium vidente, ele captava informações telepáticas e também tinha sensibilidade de efeitos físicos. Numa reunião do Lar de Frei Luís, fechada, somente com os membros, o meu pai teve 4 vidências seguidas, 4 telas. Na primeira tela, ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, como judeus, guerreando filisteus, trucidando todo mundo. Mulher, gestante, idoso, criança, não sobrava ninguém. Aí a tela se desfez e surgiu uma segunda. E ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, vaiando Jesus enquanto passava carregando a cruz. A segunda tela se desfez e surgiu uma terceira. E ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, participando do processo inquisitorial. Eita. Que demorou 600 anos. Essa terceira tela se desfez e surgiu uma quarta. Ele nos viu com as fisionomias que temos, todos reunidos no Lar de Frei Luís. Os filisteus habitaram a faixa de Gaza há 5.000 anos atrás. Eles é que deram origem aos palestinos. E se a vidência do meu pai tivesse ido a eras mais antigas?
Estão percebendo quem eu sou? É a primeira vez que eu levanto a fronte. Se eu utilizo aço e ferro como cirurgião para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes que são colocados no meu caminho foi alguém que eu prejudiquei, torturei ou até matei em vidas passadas. Então esse esquecimento é uma dádiva divina. E, doutor Paulo, como é que surgiu a espiritualidade, a materialização de espíritos? Como é que foi isso como estudante de medicina, vindo de um berço, de um lar onde já era acostumado com espiritualidade, já que o seu pai era médium, né, de feitos físicos? Como é que foi esse cross entre a medicina, né, e a espiritualidade, cruzar isso, compreender? Porque a gente sabe que em momentos da vida a gente tem, né, como jovem, aquela, entre aspas, rebeldia de não, isso não serve mais para mim, agora eu vou estudar medicina. O que aconteceu na vida do Paulo César Fructuoso? Como é que foi isso? Aconteceu, bom, pai e mãe médium. Uma biblioteca espírita na casa. Nunca me senti muito atraído, não. A partir do 4º ano de medicina, quando eu cheguei em casa, meu pai já estava participando do grupo Lar de Frei Luís, enquanto meu pai com uma mancha de sangue desse tamanho na camisa, na altura do epigastro. Pai, o que houve? Você sofreu com um acidente? Está machucado? Olha, Paulo, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia mediúnica. Hoje eu chamo hiperfísica, porque ela ultrapassa os limites físicos do corpo humano. Levanta a camisa. Você não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhuma marca, como é que você foi operado? Mas eles não deixam nenhuma marca. Muito bem. Então, naquele tempo não tinha endoscopia. Só tinha um exame chamado seriografia, esôfago gastroduodenal. Então, o paciente tomava contraste, e à medida que o contraste ia migrando pelo esôfago, pelo estômago, pelo duodeno, iam fazendo radiografias. E eu levei ele a escutar o professor meu, gastroenterologista, porque ele disse que foi operado no estômago. Papai, o senhor estava sentindo alguma coisa no estômago? Não. Operaram o seu estômago? Operaram. Eu vou te levar, então, lá para o professor Toledo. Claro que eu não falei por que eu levei. Bom, o professor Toledo está com alguma sintomatologia, o que o senhor acha? Vamos fazer uma seriografia dele. Aí, quando estava fazendo o exame, o radiologista vira para mim e faz a seguinte indagação. Seu pai foi operado no estômago? O que eu ia dizer? Foi? Não tem cicatriz nenhuma? Não. Mas nós estamos vendo alguns sinais aqui, como se ele tivesse sido submetido a algum processo cirúrgico. Bom, tudo bem, não foi. Agora aquilo ficou na minha mesa, a espada pendurada. Imagina. Estão percebendo a tortura da curiosidade científica? Agora eu só tive tempo de me voltar para o assunto em 1978. Cara, me aproximei do Lar de Frei Luís e comecei a ver pessoas responsáveis, inclusive médicos, pais de famílias, homens da lei, engenheiros, se reunindo às 6 horas da manhã, subindo uma montanha no meio de uma floresta aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para quê? Bom, e aí comecei a pesquisar os tais fenômenos de materialização de espíritos, até que comecei a frequentar. Bem, aí, meu grande amigo, você não imagina a quantidade de fenômenos que eu vi. E eu não tenho mais como voltar. 40 anos vendo isso acontecer. Você já se coloca na minha situação. Eu sou um cirurgião. Nós estamos em um ambiente, se eu tivesse... podemos marcar um outro encontro com imagens. Eu vou levar vocês para dentro do santuário de materialização do Lar de Frei Luís comigo, porque está tudo fotografado. Bom, um auditóriozinho com 80 lugares. 2 cabines onde ficam médios desmaiados. 5 leitos à frente dessas cabines. Apagam-se as luzes, porque uma série de exigências físicas e químicas são necessárias para que tal fenomenologia aconteça. Por exemplo, escuridão completa. Porque os fótons da luz artificial, natural,
afetam o ectoplasma, que é a energia que se desprende do médium, afetam a entidade e o próprio médium. Se você está numa escuridão completa, como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele se exterioriza da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo. Aqui, como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixes abissais, com bactérias oceânicas, não existe milagre. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E aí abre-se a cortina, sai aquele ser de luz, e a luminescência é tão grande que dá para ver o médium desmaiado no fundo da cabine. Caramba. Por que ele está naquele sono profundo? Produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula pineal. Cuida de um leito, cuida de 2, cuida de 3, cuida de... E se aproxima do quinto. Na cabeceira desse quinto, sentado durante 40 anos. E aí o médico materializado começa a conversar comigo. E as 80 pessoas sentadas naquele auditório, vendo o que está acontecendo. Caramba. Ainda me chama para ficar ao lado dele e eu vou percorrendo os outros leitos e ele vai me falando sobre o que faz. Principal médico teletransportado e materializado. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lar de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha feito e que continuava fazendo, ficou 10 anos sem se materializar. Quando voltou a se manifestar, se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto de Arruda já estava no lar de Frei Luís. E atenção para o que eu falarei agora. Em toda essa minha pesquisa, ao longo de 46 anos, não vi nada que possa se assemelhar ao que aconteceu no lar de Frei Luís. Ó, estou conversando com ele, está ao meu lado. Primeira coisa que ele faria, ampolas dentro de sua mão, com tremenda energia eletromagnética luminosa, que dava para ver por transparência os ossos do carpo e do metacarpo, e deixando aquelas energias se jorrarem em cima dos pacientes que nós levamos. Esse é o principal motivo para que tal fenomenologia aconteça. Atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouca pode ajudar. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos desencarnados. Bom, se eu estou do lado dele, eu acho que qualquer médico, qualquer colega, faria o que eu fiz. Algumas perguntas. Com certeza. Frederic, como é que você vê o interior dos corpos dos pacientes que você está tratando? Eu vejo os corpos dos pacientes como se pele eles não possuíssem. Então você tem visão de transparência? Tem. Visão de raio-x? Tem. E isso é sua visão natural? Sim. E como é que você comanda essa energia? Pelo pensamento. Frederic, como é que você consegue distinguir uma célula normal de uma célula cancerosa? Pelas vibrações e pela coloração. Ué, mas você vê a célula vibrar? Vejo. Então você tem visão microscópica? Tenho. Frederic, você é capaz de ver organelas intracelulares? Sou. Mas para nós vermos organelas intracelulares, nós precisamos de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500 mil vezes. Você tem visão natural e vê isso? Vejo. E escuta aqui, até onde vai essa tua visão microscópica? Você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não.
mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Caiu de costa. Meu Deus do céu. Frederico, amigos, vocês já imaginaram a minha situação? Ele passava a mão materializada pela superfície do corpo dos pacientes e, à medida que a mão ia deslizando pela superfície do corpo do doente, ia jorrando sangue, como se ele estivesse passando um bisturi. Caramba. E depois simplesmente aproximava os bordos e não ficava cicatriz nenhuma. Frederico, como é que esses pacientes que você opera aqui na nossa frente não sentem dor? Porque os nossos anestesistas sabem como estimular os neurônios do paciente a produzir grande quantidade de endorfinas e encefalinas. Substâncias químicas descobertas na década de 70 em oásis do Saara, em dromedários e camelos, mastigando frutos espinhosos e ainda apanhando do condutor. Isso despertou a curiosidade dos nossos biólogos. Vamos ver se no fruto com espinho tem anestésico. Não tem. Vamos examinar o plasma desses animais quando estão mastigando os espinhos. E aí descobriram as substâncias chamadas endorfinas, entendam, em morfinas internas. Sim. E encefalinas. Amigos, algumas dessas encefalinas e endorfinas apresentam uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Com uma vantagem: não leva a dependência química. O médium era o mecânico de automóveis. Ele podia me dar uma resposta dessa? Frederico, cara, olha, se eu estiver ultrapassando o limite, pelo amor de Deus, hein? Me corta. Olha só, Frederico, por que essas cirurgias que vocês fazem não desenvolvem infecção? Vocês não estão fazendo nenhuma esterilização na superfície do corpo do doente? Paulo César, você não vê clarões surgirem na cabine antes de nós nos exteriorizarmos? Veja, a primeira coisa que acontece são clarões tremendos. Você sabe que relâmpagos são aqueles? Radiações ultravioletas que exteriorizam, né, a atmosfera da sala. Tá bem. Quer outra informação preciosa? Você sabe o que os nossos técnicos fazem com o oxigênio aqui dessa sala? Transforma em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando tem 2 átomos. O ozônio tem 3. E a ciência me diz que 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Um mecânico de automóveis podia me dar uma resposta dessa? Jamais, né? O mecânico de automóveis podia falar pelo fenômeno da xenoglossia, falar em alemão, em francês, em inglês, em até línguas mortas? Cara, então, olha aqui. Olha só. Sexta-feira eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou operar um paciente do pâncreas. Sim. Claro que eu vou ter que escovar minhas mãos e os meus braços. Sim. Só que eu não vou tocar na torneira. Eu vou passar a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água vai sair da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver com um selvagem ou com uma criança ao meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. É uma mágica. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Está começando a se descortinar à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa do que tudo que nós possamos imaginar. O que ainda não é comum para a gente, doutor, na medicina e que vai ser muito comum no futuro? Que o senhor já sabe. Uma psicosfera adequada. Como, perdão? Para que isso tudo aconteça, deixa eu contar um segredinho para você. Meus filhinhos da próxima encarnação. Ai, pai, obrigada. Olha aqui. Existem 2 atmosferas. Uma física que todos nós conhecemos.
atmosfera, né? A luz solar, ventos, marés, e tudo que nós sabemos. Mas existe uma segunda, que nós chamamos de psicosfera. É a soma das energias mentais dos espíritos encarnados e desencarnados acoplados ao planeta Terra. Imagina como é que anda a nossa psicosfera, né, doutor? Uhum. Exatamente. Agora, as duas atmosferas se interpenetram. Agora, raciocinem conosco. Qual será a psicosfera de um planeta onde 2 dos maiores comércios são de armas e de drogas? Vocês querem saber quanto é que os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Isso seria suficiente para acabar com a fome no mundo? Com certeza. Em um ano. Qual deve ser a psicosfera do planeta, onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Estão percebendo? Sim. Então, como é que numa psicosfera dessa, tamanha quantidade de energia pode ser manipulada de forma controlada? É impossível, né? Estamos colocando tijolos em telhado de zinco. Vai desabar. Agora como? Pandemias, terremotos, maremotos, guerras. E é isso que está acontecendo. Você sabe quantos movimentos de guerra estão acontecendo agora no planeta Terra? 28. 28. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo em Gaza e na Ucrânia. Então, como é que nós podemos ter essa energia? Essa energia está em você. Maurício, está em você. Está em você, Flávia, está em você. Agora, essa energia também está, sabe em quem? Nos terroristas. O que eles fariam se conseguem se dominar tamanha quantidade de energia? Então, não chegou o momento. Eles estão nos mostrando que um futuro... Nós vamos ver isso acontecer. Nós somos imortais. E a pergunta que fica também... Olha só. Sim. Pode falar. Pode fazer. Não, por favor, pode seguir, doutor Paulo. Depois eu peço. Doutor Paulo Seda, o planeta está virado pelo avesso, não está? Está. Vamos imaginar que vocês me façam uma visita de surpresa. Vocês vão chegar na minha casa de surpresa para fazer uma visita. Só que vocês não sabem que nesse dia eu estou mudando do 2º para o 3º andar. Como é que vocês vão encontrar minha casa? Toda revirada. É móvel desmontado, é trouxa de roupa, é mala. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Ele está subindo de degrau. E uma quantidade muito grande de espíritos está tendo a última chance de aqui permanecer. Porque na hora que passarmos de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, digamos aqui, o campo morfogenético, né, do nosso planeta vai ficar mais suave. Então, nós temos que saber se o nosso perispírito vai se coadunar com o campo morfogenético desse planeta. Se não se coadunar, não poderemos aqui reencarnar. Agora, vamos precisar continuar reencarnando. Onde? Em planetas que, comparáveis à Terra, estão na Idade da Pedra. Como pitecantropos, como neandertais, como pré-humanos. Agora, uma coisa é certa. O aprendizado nós não perdemos. Nós poderemos, então, auxiliar a evolução das humanidades desses planetas mais atrasados em relação à Terra na sua evolução. Perfeito, doutor Paulo. Essa
psicosfera aí não tá, a gente tem que fazer o nosso, né, para conseguir fazer essa virada de psicosfera. E essa geração nova de médicos que faz medicina atualmente tem mais consciência de que mazelas do corpo físico são devido a escolhas erradas, né, do tal do karma de vidas passadas e de curas emocionais não resolvidas. E além disso, né, a gente tem conhecimento que médicos com grande grau de mediunidade enxergam além das nossas vestes e reconhecem essas patologias descritas em exames. De acordo com o processo reencarnatório, somos portadores de dívidas, esses karmas que eu já falei, né? As doenças por vezes, né? E a nossa própria cura e a gente, como fala, refina e deixa o corpo mais leve, né? Cura, que vem do nosso perispírito, e do perispírito somatiza no corpo e isso acaba sendo uma purificação, né? Como dizem, a gente transforma a doença e purifica o corpo, quita essas dívidas de outras encarnações. Mesmo sabendo que esse mal acomete a medicina do futuro, isso pode ser saudável. Como é que tu vê isso, né? Essa situação nessa parte de médicos, porque até o professor, né? O aluno, eterno aluno, Dr. Paulo Fructuoso, nos fala que todos os médicos são acompanhados de uma equipe espiritual junto, né? Eu acho que é tudo uma mistura aqui, né? Dentro dessa pergunta. É um grande caldeirão de informações que faz a gente pensar, não é? Como é que funciona isso? A vida está na borboleta, só sei tratar do casulo. É sobre isso. Quem é que está tratando da borboleta? Colegas que me acompanham. Eu não vejo, eu não tenho dote como tinha meu pai. Agora, por que eu não vejo? Porque os seus corpos são compostos pelos mesmos elementos que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Eu não os vejo e eu não os ouço. Afirmar. Ouso afirmar. E muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Agora, o que eu vejo, e isso é o título dos meus livros, título: A Medicina Mediúnica do Futuro, onde os médicos serão ostensivos médiuns. Então, nós compreenderemos um grande número de doenças que hoje tratamos somente os efeitos. Não sabemos as causas, porque ela está no corpo extrafísico, no componente envoltório do espírito, chamado perispírito, que já está sendo estudado pela nossa ciência com outro nome: campo morfogenético. Não existe forma sem forma. Então, na hora que o espermatozoide se une com o óvulo e forma um zigoto, dá 2, dá 4, dá 8, dá 16, dá 32, células absolutamente iguais em tudo, e de repente uma se transforma no neurônio, uma no osteoblasto, outra numa célula da pele, outra na célula do estômago, outra no fígado. Como se são células exatamente iguais em tudo? Então existe uma forma extrafísica dos nossos corpos. E essa forma pode ser a fonte, a origem de um grande número de doenças que nós médicos tratamos somente os efeitos. Agora, como é que essas impurezas foram parar lá? Salto aos meus olhos, agride a minha fronte, aperto meu nariz e puxo a minha orelha em vidas passadas. Não tem saída, cara. É uma lei universal de ação e reação. Você planta o que você quiser. Agora, colheita é obrigatório. Obrigatório. O senhor sabe que... Agora, o médico do futuro poderá ter um contato diretamente com você. Nós estamos em 2024, cara. Se vocês não botarem um freio em mim, eu vou falar até 2100. Tamanha a quantidade de informação que botaram nos meus ombros. A cada frase que eu falo, surge 50, 100,
200 frases que podem completar aquilo que eu estou pensando. Então, por favor, tente me segurar. Essa é a missão. Eu acho que nem queremos segurar. A gente queremos, não quer, mas não. é que o senhor compartilhe tudo que o senhor sabe. Eu só queria saber como é ser o senhor, com todas essas informações. Como é que o senhor dá E eu conta? já vou emendar com todas essas informações, né, que traz nos livros Face Oculta da Medicina e tantos outros livros, né? A gente vem de um conhecimento de que desde a época dos povos atlantes, né, doutor Paulo César Fructuoso de Atlântida, do povo egípcio, que eles diziam entrar em contato com esferas superiores de conhecimento e técnicas de curas, né, aquelas câmaras de cura. E além disso, fala-se muito em arcturianos, né, de esferas superiores que auxiliam também as pessoas aqui encarnadas, né, quanto a essas técnicas e essas câmaras que utilizam, né, na cura, segundo essas informações. Você tem alguma opinião formada a respeito disso? E gostei do silêncio. Pelo amor de Deus. Porque agora vai vir. A sensação que eu tive é que vai vir uma quantidade de informação absurda. Eu vou contar uma coisa para o senhor. Posso, pai? Pode. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu fiz regressão. Quando eu fiz regressão, eu retornei para 6 vidas, né? E eu me lembro nitidamente de uma vida que eu estava dentro, e eu nem tinha me informado nada a respeito, dentro de uma câmera submersa na água, tinha um cano, e eu estava lá dentro, eu tinha morrido, né, estava morta, mas eu estava lá dentro para me regenerar. Isso me chama a atenção. É uma viagem, uma bobagem. Não, nada é bobagem. Nada é bobagem. Muito bem. Tranquilo. Fique tranquila. Estamos juntos. Deixa eu contar um negócio para você. Os nossos cientistas sabem que existe vida permeando todo o universo. E não somente o nosso universo, mas universos paralelos ao nosso também. Tanto acreditam nisso, que dividem essas civilizações de acordo com a utilização inteligente de energia. Vamos, por enquanto, com 4 níveis de civilização universal. Nível 1, sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, seriam vulcões, ventos, luz solar, terremoto, tsunamis e vai por aí afora. Nesse raciocínio, estamos no nível 0. Nível 2. Civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima ao seu planeta. No nosso caso, o Sol. Nível 3. Sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea. Quantas estrelas? 200 bilhões? 400 bilhões? Vamos ver o que o James Webb vai nos dizer. E chegam ao assinte de acreditar em civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo, e os nossos cientistas nem sabem de que é composta. Só que a história não para por aí. Estão já acreditando em civilizações do tipo 5, que sabem como utilizar energias de universos paralelos ao nosso. E ainda alcançam o absurdo de acreditarem em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência. Claro que eles não falam em sabedoria nem amor. Falam em tecnologia e ciência. E sabem como um universo inteiro
Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado no laboratório. Agora, um dos meus livros intitula-se Alienígenas ou Médiuns? Olha só o que eu vou contar para vocês. O ectoplasma, como se extravasa do corpo do médium, vem semelhante a, primeiro, fluídico, né? Depois se liquefaz e depois se plastifica. É um fluido energético de altíssima plasticidade. Então, já foram feitas várias fotografias, inclusive no Lago Frei Luís, em que aparece o ectoplasma se extravasando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido do médium, como se fosse uma espécie de espuma de barba. Bem, agora, vocês vão vir aqui à minha casa e nós vamos ligar a televisão e vamos assistir um documentário chamado Alienígenas do Passado. Terceiro capítulo. Evidências. 8º minuto. Estão falando sobre a pirâmide de Quéops, a mais alta construção humana até... Perdão, não é Quéops, acho que é a pirâmide de Gizé. Pirâmide de Gizé. A mais alta construção humana até a Torre Eiffel. E foram colocadas ali, parece 2 milhões e 300 mil blocos de pedra, pesando entre 8 e 60 toneladas. Recolhidas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância, com uma estrutura construída ao longo de 20 anos. Segundo os nossos historiadores, teria que ser colocada uma pedra em cada 2 minutos e meio, ao longo de 20 anos. Então, qual é a explicação dos historiadores, né, que associam alienígenas às construções egípcias? Olha, entrou nessa história tecnologia extraterrestre. Bom, eu estou assistindo. E aí, o que o apresentador diz? Olha, foram encontrados alguns afrescos em túmulos antigos do Egito que informam que os antigos construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e, quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Caí desmaiado no chão. Pô, esses caras estão falando de ectoplasma. Claro. Aí eu vou escrever outro livro. Eu não sou contra, eu sei que existe vida em todo o universo. Eles estão achando que houve tecnologia alienígena. Agora, esse ectoplasma, ele se extravasa de médiums de efeitos físicos. Eu vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiums? Ponto de interrogação. A mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo. Quem comandava o país eram os sacerdotes, não eram os faraós. Não teriam eles médiums de efeitos físicos? Aquelas estruturas até subterrâneas não poderiam ter funcionado como câmeras de concentração de ectoplasma? Saberiam eles como utilizar essa energia, transportando pedras de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância? O que não faremos com o domínio dessa energia no futuro? O que não faremos? A medicina, eu não vejo limite. Agora, vejamos, por exemplo, recuperação de peças antigas para estudos arqueológicos. E na justiça, seria possível a materialização de assassinados, revelando tudo que aconteceu com eles? Uma nossa vereadora que é assassinada 6 anos atrás, não se encontraram até hoje as armas usadas no seu assassinato. Foram jogadas na Baía de Guanabara. Flávia, Maurício, em várias reuniões no Lar de Frei Luís, foram teletransportadas e materializadas armas, espadas, punhais, adagas, uma garrucha
Olha o que seria, o tesouro que seria isso para um colecionador de armas. Então, quer dizer, qual é o título do 10º livro que está pronto? Justiça e Ectoplasmia. Eu vou colocar como hipótese, sou muito cuidadoso, que nos tribunais do futuro, o domínio dessa energia ectoplasmática permitirá teletransporte de armas que foram ocultadas, materialização de espíritos que foram assassinados. E aí você vai matar quem se não existe morte? Vejam o título de dos capítulos desse livro, A Incongruência da Pena de Morte. Cara, tu vai matar o assassino, você simplesmente vai desalgemá-lo do corpo físico que ele se encontra. Não existe morte. Não existe morte. Eu sou imortal. Vou viver para sempre. Então, eu não vejo, sinceramente, estão percebendo a minha ansiedade em ver isso permear todo o planeta. Agora, o que acontecerá com os pioneiros que levarão essas verdades, por exemplo, aos países islâmicos, onde elas são consideradas seres inferiores? Serão trucidados, serão decapitados, serão esquartejados, serão queimados, mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram crucificados, foram degolados, foram torturados, e o cristianismo está aí. Como estará o espiritismo com essa vertente científica daqui a 2000 anos? Então, aí está a salvação da humanidade, a aproximação entre as religiões e a ciência. Na hora que eu falei sobre civilizações do tipo 5, sim, que sabem como aproveitar energias de universos paralelos ao nosso, sim, não entrariam aí as energias mediúnicas? Pois é, né? Não entraria aí as energias ectoplasmáticas? Pois é. Agora, se são civilizações tão avançadas, por que não entram em contato conosco? É porque a gente Por tem... que ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio? Duas hipóteses. Primeira, consideram famílias de gorilas. Nós vamos tentando treinar em geometria a gorilas. Sim. Quantas bananas serão necessárias? É bem isso aí, a gente está... Tem uma segunda hipótese. Com certeza. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente para que possam se aproximar de nós. O que aconteceria se uma civilização dessas avançadas aterrissasse na Coreia do Norte, na Rússia, na Venezuela, meu Deus, no Afeganistão? Estão percebendo? Sim. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente para que se aproximem de nós. Com certeza. Eles não saberão das energias mediúnicas? Nós não saberão da lei de ação e reação que permeia todo o universo? De todo o multiverso? Nós estamos falando de leis universais, ou universais. Isso não é só na Terra, não. Bom, vamos lá, Paulinho. Podemos também seguir aqui, depois tu corta lá. Show. Muito bem. Bom, o senhor toma café? O senhor toma café? Não? A única coisa que eu não giro é carne de mamíferos e de aves. Ok, mas café, então... A única carne que eu ainda ingiro é de peixe. Certo. Se o senhor tivesse a oportunidade de tomar um chá, café... Ou um chá, ou um café... Um chá, um suco, qualquer coisa. O senhor vai ser convidado a beber, a compartilhar a mesa com Jesus. O que o senhor perguntaria para ele? Jesus, o que mais me angustia é quando eu olho para trás e vejo os erros que eu cometi. E isso me traz um grande sofrimento pelo remorso. O mestre acha que eu vou chegar em algum momento em que eu não serei mais torturado pelo remorso dos meus erros? E eu acredito que ele vai dizer que sim. O que eu não posso prever é quanto tempo isso vai durar. Isso vai depender das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio. Mas eu estou caminhando na direção da perfeição.
Ele é um Cristo planetário, definido como um ser criado simples e ignorante como nós e que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência, sabedoria e amor, que lhe foi concedido pelo Criador o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Isso aconteceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Há 13 bilhões e 700 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Segundo Emmanuel, os sistemas planetários onde ele evoluiu não existem mais. Então, me parece que é o que vai acontecer com todos nós. Muito bem. Então, eu perguntei, Jesus, ainda tem muito caminho a percorrer, não é? Eu acho que é isso que ele vai me dizer. Sim, mas você vai chegar lá. Eu acho que para encerrar, eu quero fazer um convite, né? Como, para quem não sabe, Paulo César Fructuoso, além de médico, grande, né, trabalhador da luz, né, estudioso, eterno aluno Paulo César Fructuoso, utilizo a frase que quando a gente entrou em contato, ele disse, não, aqui não é o doutor, aqui é o aluno Paulo César Fructuoso, eterno aluno, que gosta de tocar baixo, que toca baixo, que é um exímio dançarino. Não, dança muito, né? Bem, eu vi ele dançando, e eu vi um vídeo, né, de um quarteto que eu já disse, isso aqui é Crosby, Stills, Nash e Young junto aí, os caras, os quatro. Dá tempo para isso também, né? Tocar um baixo, inclusive. Nós temos todas as perfeições em nós. Claro que nós vamos nos conectar com aquela que mais nos agradar. Mas nós temos todas as perfeições diferentes dentro do nosso espírito. Muito bem. Perfeito. Para encerrar, eu queria fazer um convite que eu achei, já vi esse vídeo, já vi essa oração, se o Dr. Paulo puder compartilhar com a gente, que é a Ave Maria, que ficou conhecida, já recebi até em grupos de espiritualidade, né, do próprio Dr. Paulo aí, que ele gravou em algum momento, está ali ela, ó. Se puder rezar com a gente ficaria, para encerrar o programa, muito grato, viu? Que eu acho linda a oração que o doutor faz. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores da lei da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, Senhor, a vossa missão sublime. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, doutor Paulo César Frutuoso, por, enfim,
receber esse convite, principalmente, e aceitá-lo, né, de estar aqui com nós no podcast. E o tempo voa, né, Flávia, querida? Boa. Então, a gente quer agradecer de coração esse momento de elevação de frequência, de conhecimento, enfim, que a gente pôde trazer para esse nosso, eu digo, né, a nossa comunidade do podcast, né, que a nossa missão é fazer ponte entre as pessoas. O conhecimento do Dr. Paulo, né, fazer ponte com a nossa audiência e poder abrir mentes, despertar mentes para isso. Muito obrigada. Eu sou muito grato, imensamente grato e honrado com vocês. Duas pessoas maravilhosas. E agradecemos também aos técnicos que propiciaram o nosso encontro de hoje. Deus abençoe a todos. Que assim seja. As sagradas famílias também. Assim é. Lembrando que o podcast tem um oferecimento de Instituto de Terapias em Vitalia, harmonizando a vida com cursos, workshops, palestras, vivências, atendimentos e loja para uma vida mais leve, com bem-estar e autoconhecimento. O WhatsApp é o 54991882524. E combustível para te levar para todos os lugares. Todos os planetas, elevar sua frequência. Você encontra no B7, que fica na rua Irmazago 958, em Caxias do Sul. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Aliás, quer apoiar? Quer ser patrocinador do Podcast? Entre em contato. Fechou. @Podcast30. Segue a gente lá no Instagram, no TikTok e, é claro, no Spotify também. Tá dirigindo o carro, óbvio, a gente não pode ver imagem, bota ali no seu Spotify, conecta no Bluetooth, vai curtindo a viagem e ouvindo esse conteúdo que eleva. Além disso, é óbvio, no YouTube, fortifica aí o canal, vai lá, te inscreve, aproveita, já ativa o sininho e fortifica esse projeto que tem mão de muitas pessoas, agradecendo também nossos parceiros, né, nossos nobres, diríamos assim, técnicos, como disse o nosso querido Dr. Paulo César Fructuoso, a nossa casa I5 também, a gente é muito grato. E é o Até Ângelo. A próxima. E o Ângelo, claro, Monkey Birô Criativo, né? Segue lá, Monkey Birô também, nosso nobre amigo, parceiro do marketing do podcast. Gratidão e até o próximo episódio. Até logo!